Oi, gente, muito boa tarde, paz de Deus para todos, com muita alegria nos corações. E hoje, gente, na culinária Lúcia e Jesus, nós vamos fazer um pão fofinho, rapidinho, delicioso. E daqueles que crescem até no frio, viu, gente? Vamos dar uma dica, o passo a passo de como esse pão crescer direitinho. Fica bem fofinho, delicioso. Esse pão de leite muito macio. Então, para começar, gente, vamos precisar de 6 colheres de sopa de açúcar. Meu açúcar refinado, mas pode ser cristal também. 2 colheres de sopa de óleo de soja. 1 colher de chá de sal. 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Boa margarina. 2 ovos inteiros. Um pacotinho de fermento de 10 gramas. 300 ml de leite morno. E aqui eu já contei aqui 6 xícaras de farinha de trigo. Para a gente ver se vai precisar dessas 6 xícaras de farinha de trigo, menos ou mais. Então vamos lá começar a fazer nosso pão. Então, gente, para começar a fazer nosso pão delicioso, nós vamos colocar aqui na nossa tigela as 300 ml de leite morno, aquele leite que o bebê toma, né? Na temperatura que um bebezinho toma. Vamos colocar nosso sachê de fermento. Olha, pode misturar um pouquinho. Pode colocar o açúcar, as 6 colheres de sopa de açúcar. Vamos misturar um pouquinho esses 3 ingredientes aqui, para o fermento ele diluir um pouquinho. Mistura aqui por 1 minutinho. Se não quiser ficar misturando muito, gente, a gente deixa ele paradinho aqui, mistura o açúcar para dissolver. Dissolve um pouquinho aqui. Depois a gente deixa ele paradinho aqui uns 2 minutinhos, para ele descansar um pouquinho esse fermento. Para que o nosso bolo, a gente ter certeza que o nosso pão vai crescer direitinho. Vou deixar 1 minutinho aí ele descansar nesse fermento. Para o nosso pão também crescer direitinho e não ficar com cheiro de fermento, né? É muito importante a fermentação do nosso pão. Então, deixa ele aqui paradinho um pouquinho. Já já a gente torna a começar. Recomeça nosso pão aqui. Então, gente, nosso fermento já descansou aqui um pouquinho. Deixei só 2 minutinhos, que é muito bom, né? Como a gente já vê a diferença. Ele fica mais molinho. Olha, derrete mais. Então aqui a gente já vai colocando o nosso óleo. Colocar 2 colheres de sopa de óleo. Colocar nossas 2 colheres de sopa de margarina. Os 2 ovos. Coloca tudo direitinho. Que raspa com a espátula. Vamos misturar isso aqui, gente. Vamos misturar aqui por uns 2 minutinhos para diluir um pouco a margarina e os ovos. Colocar aqui, gente, a colher de pau pelo fouet. O fouet bate melhor. Para diluir melhor aqui os ovos. E tocar na margarina também. Diluir um pouquinho a margarina. Nesse instantinho a gente já vai colocando a farinha. Sentar um pouquinho, viu, gente? Sentar um pouquinho para descansar as perninhas. Muito bom a gente ter o prazer de fazer alguma coisa caseira assim, né, gente? Uma merendinha para nossa família.
A margarina ela dissolve mais. Se a gente quiser até esquentar um pouquinho, né? Mas eu não quis esquentar, não. Dissolver um pouquinho. Vai dissolvendo aqui na nossa massa mesmo. Aqui, gente, a gente já pode ir colocando a farinha de trigo. Olha. Colocar um pouquinho aqui, uma xícara bem cheia aqui, ó. A gente vai misturando, que é bom para ativar nosso fermento. A gente percebendo que a nossa massa tá ficando macia, né? Nosso fermento tá agindo. O que a gente vai misturando aqui, ó. Colocar mais uma xícara. Aí a gente vai ver no ponto da massa, vai ver se vai precisar das 600 ml de farinha. Nesse ponto, gente, eu já posso colocar a colher de chá de sal. É melhor a gente colocar nesse ponto aqui, ó, que o sal mistura tudo e não entra em problema com o fermento, né? Tem um segredo. Se colocar o fermento, o sal junto com o fermento, o pão não incha muito, mas tem gente que faz assim, né? Dá certo. Mas eu gosto de colocar assim, quando já tá colocando a farinha de trigo. Então, gente, eu vou mexer essa massa aqui, terminar de colocar a farinha de trigo e mostrarei para vocês o ponto dela. Já, já. Então, gente, eu já misturei, coloquei o restante da farinha assim, agora, para já ir misturar tudo para sovar. Deixei aqui mais ou menos uma xícara, quase uma xícara de farinha de trigo ainda, para na hora que a gente estiver sovando, que é muito importante a gente fazer isso. Então, aqui agora eu vou misturar bem, para depois colocar na mesa para sovar. Mostrarei para vocês. Então, gente, aqui já tirei a massa toda de dentro da bacia, né? Tá aqui já para sovar. Então, vou sovar aqui por 10 minutinhos. Vou mostrar para vocês. Já estou usando também o restinho da farinha de trigo que ficou, né? Completando aí as 600 gramas de farinha de trigo. Ainda podemos deixar aqui, ó, umas 2 colheres para quando a gente pegar a massa já dobrada de volume, para a gente modelar nossos pães. Então, a gente já sovei aqui por uns 10 minutinhos, né? Foram 12 minutinhos sovando aqui a nossa massa, bem macia. Agora vamos colocar para descansar aqui uns 30 minutinhos, de 30 a 40 minutinhos, até dobrar de volume e voltaremos. Pode cobrir com um paninho de prata. Coloca no fogão desligado e quando ela dobrar de volume, nós voltaremos para modelar nossos pães. Então, gente, vamos ver nosso pão aqui. Nosso pão já dobrou de volume. Agora a gente vai tirar daqui, ó. Vamos colocar aqui na mesa pra gente tirar o ar dele. Ficou por 40 minutinhos. Não incha muito que o tempo tá frio. Mesmo assim, eu achei que ele dobrou de volume, né? A gente vai modelar, deixar mais uns 30 minutinhos. Ele vai ficar mais lindo ainda, mais fofinho. Então tá aqui nossa massa, né? Olha. Olha como ela ficou fofinha. Com a massa bem fofinha. Agora eu vou dar mais uma sovadinha nela, só para tirar o ar. Tá uma massa linda, gente, olha. Essa massa como ficou. Vou dividir aqui em 3 partes. A gente vai fazer 3 pães médios. Os pães macios, deliciosos, gente. Então, gente, aqui eu fiz assim, né? Fiz um rolinho assim com pão. Agora a gente vai dividir. Vou dividir em 3 partes. Quase iguais, né? Eu não vou pesar. Nós vamos fazer 3 pães. 3 pães que vai ficar super macio, fofinho, macio. A gente tomar aquele café da tarde, ou chá da tarde, café da manhã, da noite. Delicioso lanche esse pão. Vamos lá modelar nossos pães.
Então tá aqui, gente, nossos pães já cortados, né? Então, mais ou menos iguais. Vai sair mais ou menos do mesmo tamanho, né? Que é um pouquinho de farinha de trigo que eu peguei extra. 3 colheres. Pra gente abrir nossos pães. Não precisa botar muita farinha, só para não grudar. Vamos abrir com o rolo aqui e mostrar para vocês. Vamos lá. Aqui, gente, eu vou abrir um pouquinho assim, com as polpinhas dos dedos. Olha que massa deliciosa, como ela fica. Ela fica papudinha assim, porque ela já inchou, tá bem macia nossa massa. Então, vou abrir aqui e mostrar para vocês modelando o pão. Então, gente, aqui eu fui abrindo com o rolo, né? Olha, nossa massa como tá bem macia. Virei o lado dela também, ó. Pra poder a gente cilindrar ela. Abrir ela dos dois lados. E nosso pão fica bem macio. Olha. Agora vamos enrolar esse pão. Pronto. Começa enrolando daqui, gente. Puxando um pouquinho para trás. Até chegar no final, mostrarei para vocês. Então enrolei os pãezinhos. Chega no final, a gente dá essa apertadinha aqui, gente. Para ele grudar. Depois bota essa parte para baixo, na forma. Então aqui, gente, depois que ele tá todo já assim, já tiradinho aqui, né? A massa toda abertinha aqui. Aí eu viro o lado dele, pra gente dar uma cilindrada também do outro lado, ó. Coloca só um pozinho de farinha assim. A gente vai abrir desse lado também, ó. Quanto mais passo o rodo nela, mas ela fica mais macia. Olha. Fica parecendo que a gente cilindrou, né? Então, nesse instante, eu vou enrolar. Agora aqui é só passa aqui umas 10 vezes. Depois enrola, fazendo nossos pães. Então, gente, esse pão aqui, essa massa aqui é o último pão. Tá vendo? Já cilindrei. Passei o rodo nele, abri de um lado e do outro. Agora nós vamos enrolar para levar ao forno desligado. O segredo também, gente, que eu liguei meu forno para colocá-lo com forno quente. Deixei 5 minutinhos esquentando, porque já está de noite aqui, né? E durante o dia também está fazendo muito frio aqui no Paraná. Nós estamos no Paraná, Curitiba, e agora começou o frio, né? Hoje fez de 10 para 9 graus. Aí tá muito frio. O pão cresce, mas não cresce muito, né? Mas essa massa é uma massa boa, que faz com que nosso pão cresça. Mas tem esse segredinho também da gente esquentar o forno um pouquinho, desliga, coloca ele lá uns 30, 40 minutinhos para dobrar de volume. Depois a gente pincela com a gema, liga o forno novamente e coloca para assar por 30 minutos. Então vamos lá terminar nosso serviço aqui. Terminamos nosso terceiro pão. Vamos colocar na forma, levar ao forno. Nosso forno pré-aquecido e desligado. Vamos lá, ajeitar direitinho aí, cobrir com pano e deixar uns 30 minutinhos descansando lá para voltar, para pincelar, para assar. Pronto, a gente cobriu, agora vamos levar ao forno para ele dobrar de volume e voltaremos. O forno tá morninho. Daí, gente, desligado o nosso forno, agora tá morno, porque eu liguei 5 minutinhos para esquentar, né? Para o pão sentir o calor, como se ele estivesse no sol. Então, gente, vamos ver nossos pães aqui. Tá vendo? Cresceram, mesmo no frio. Mas eles cresceram, é uma massa maravilhosa que cresce muito. Olha, ficou inchadinho. Certeza que nossos pães vai ficar bem macio e lindo.
delicioso, macio. Aqui, gente, eu tenho uma gema de ovos médios, com uma colher de sopa de leite. Aí eu misturei direitinho aqui com o garfo, né? Vamos pincelar nossos pães e levar para assar. Ó. Pincela assim de levinho, né? Com a mão bem leve, porque eles estão inchados e pode furar. Então, vou pincelar todos aqui, gente. Vou mostrar para vocês. Levando ao forno. Para ele assar de 30 a 35 minutinhos. E voltaremos. Já, já. E assim, gente, eu terminei de pincelar nossos pães. Olha. Colocando assim levinho, levemente nosso pincel, ó. Tá vendo? Colocando o leite na gema, evita de ficar com cheiro de ovo no nosso pão. Vai ficar só aquela cor linda, douradinho, né? Quando assar nosso pão. E assim a gente vai tomar um cafezinho, chazinho da tarde. Uma delícia. Esse lanche maravilhoso. Agora vamos ao forno, gente. Voltaremos com ele assadinho. De 35 a 40 minutinhos. Vai olhando aí no forno de vocês também quando eu fizer. Quando ele estiver bem assadinho, já tira. Não precisa passar dos 40 minutos. Então, gente, tá aqui nossos pães assados. Nossos pães deliciosos. Olha, que delícia de pão. Tá um pouco quente ainda. Já tem 5 minutinhos que eu tirei do forno, né? Uma delícia. Deixa eles assim um pouco para esfriando. Ó, 30 a 35 minutinhos tá bom para não. Pra ele não tostar demais embaixo. Só resta agora a gente partir aqui. Tirar um pedacinho aqui para vocês verem a delícia que é esse pão. Olha a fofura dele. Partir aqui, passar uma manteiguinha para vocês verem. Então, gente, tá aqui nosso pão já partidinho. Olha a fofura que é esse pão. Partir aqui para vocês verem. A massa deliciosa. Olha. Vocês passam manteiga ou margarina que vocês tiverem. Como está. Vou passar aqui direitinho e mostrar para vocês. Provar, aliás. Falar para vocês a delícia que é esse pão. Ótimo com um cafezinho bem quentinho, né? Com um suco também, guaraná, uma delícia. Tá aqui, gente. Nosso pão aqui amanteigado já, né? Olha. Pra vocês, se não é delicioso assim com cafezinho também. E assim a gente encerra nosso vídeo, gente. Peço a vocês que se inscrevam no nosso canal para ajudar nosso canal a crescer. Deixe o joinha, os comentários. Deus abençoe a todos vocês. E façam essa receita. Façam que toda a família vai amar. Então, gente, já experimentei esse pão. Posso afirmar para vocês, ficou delicioso. Vocês façam, vocês não vão se arrepender. Culinária Lúcia de Jesus. Tchau, tchau, gente. Faz aí pra criançada, gente. Pra toda a família, vovó, as titia. Deus abençoe a todos vocês, dê muita paz, saúde e alegria. Tchau, tchau, gente. Culinária Lúcia de Jesus.